filho. Mas Ele tem prazer em ver todo mundo unido, no mesmo propósito, na mesma linguagem, na mesma visão, que é o reino. E Deus ali está exortando ele, e ele fala assim, ele dá aquela palavra ali, né, de repreensão, mas ele diz, olha, eu estou repreendendo vocês porque eu te amo. Mosé ministrou também sobre isso semana passada, retrasada, né? Domingo retrasado. O amor de Deus é correção, correção é amor. Deus é amor. Só que muita gente confunde, né? O amor, a liberdade de Deus com a libertinagem. Quer fazer de qualquer jeito. Quer trazer o mundo para dentro da igreja. A gente tem que levar a igreja para o mundo, amados. Não a igreja, o mundo para dentro da igreja. E ele então repreende, ele fala, vocês precisam de colírio, precisam limpar esses olhos, vocês estão cegos. Ele vai dizendo, aconselho de mim, que compres o que? Refinado, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Quer dizer, vocês têm que mudar essa riqueza de vocês. É aqui dentro. O ouro refinado era ele se purificar, se limpar. Santidade. E ele diz, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os seus olhos. Ele falou, vamos limpar esses olhos. Vocês estão cegos. Vocês estão pobres, mas é de espírito. Aqui dentro de vocês está pobre. Vocês estão ricos fisicamente. Mas dentro de vocês eu vejo, ele fala no de cima, miseráveis, pobres e nus. Cegos e nus. Mas ele está dizendo, olha, eu estou repreendendo vocês. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí ele diz, ele faz um convite, amados, maravilhoso aqui no 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Muitos pregam essa passagem do versículo 20 como se fosse um convite apenas de salvação àqueles que não conhecem a Jesus. Mas esse capítulo está sendo escrito a uma igreja que já conhece a Jesus. Está dizendo, ei, volta. Porque eu não reconheço o morno. Para mim é sim, sim, não, não. É quente ou frio. Para mim, morno, eu não recebo. Não reconheço. Então ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando o Espírito Santo trouxe esse versículo ao meu coração, foi uma mistura de sentimentos de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Que eu falei, Jesus, que tristeza. Quantos? Lembra lá do casamento? Jesus estava dentro do casamento, mas ele não estava como Senhor. O fato de Jesus estar dentro, você já ter reconhecido ele, não garante que ele mude as coisas se ele não assumir a posição dele. Tem Jesus na casa, mas às vezes não tem Jesus no coração. Jesus está ali na porta batendo. Quantos servos de Deus, filhos de Deus, está Jesus batendo na porta? E isso para mim foi algo muito triste, porque é algo lamentável, muito triste. Saber que Jesus, o Senhor da minha vida, tem que estar ali batendo para poder entrar na minha vida. Para poder entrar em algumas áreas da minha vida. Ele não é igual ao ladrão. O diabo, a palavra de Deus fala que o diabo é ladrão. O ladrão que arromba a porta, entra e faz ali o estrago. Jesus não entra. Ele não vai entrar em áreas da nossa vida se a gente não convidar ele a ser Senhor. Mas a ser Senhor. Porque se apenas convidarmos para ele andar conosco, ele só vai andar. Ele não vai realizar. Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ser Senhor em nossas vidas, em todas as áreas. Pastor, ele é Senhor na minha vida, na área do casamento, glória a Deus. E na vida financeira. E na dos filhos.
Será que tem alguma área que está Jesus batendo na porta e dizendo: ei, deixa eu entrar e ser Senhor? E ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. Isso eu acho tremendo. A Bíblia fala que ele está batendo, mas não é o som da batida que nós temos que ouvir, é o som da sua voz. É a palavra dele. Ele está batendo. Mas como que ele fala conosco? Através da palavra. Ele está batendo através da palavra. Quantas palavras estão sendo ministradas? É Jesus batendo na porta. Quantas palavras estão dando ali, que estão sendo pregadas, faladas? É Jesus batendo na porta. Será que nós estamos ouvindo? Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se estendeu o braço forte do Senhor? Se nós quisermos ver o braço forte do Senhor estendido ao nosso favor em áreas da nossa vida, nós temos que dar crédito à pregação que está sendo ministrada, que está sendo falada. Seja através do pregador, seja através de você lendo a própria palavra. Ele está batendo através da palavra. Ele diz: quem ele bate, mas quem ouve a sua voz, que é a palavra dele, a palavra de Deus. Ele diz: eu entrarei e abri a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que tremendo, amados. Deus quer entrar para poder cear com você, te colocar em posição de honra, sentar à mesa com ele e poder participar do banquete. Tem banquete disponível aonde há honra ao Senhor. Tem banquete disponível. Quem ouve, dá crédito. Quem não ouve, se levanta da mesa e vai embora. Judas fez isso. Judas, ao Jesus ali falar a palavra, Jesus estava falando, exortando, dizendo: aqui entre nós tem um que vai me trair. Tem uma passagem lá que eu não marquei, agora eu não lembro de qual, me perdoem, que eu não lembro de qual evangelho. Mas mostra que Judas, ao ouvir, eu acho que é em Mateus, ele se levanta e sai da mesa. Ele não fica na mesa da ceia. Jesus entrega, tem algumas... Porque os 4 evangelhos, amados, eles falam muitas vezes a mesma passagem, mas cada um fala no modo que vê. Lucas, ele pega testemunhos e escreve. Então é como se eu e o Zé contassem a mesma história, só que vai ter pontos, vai ter palavras que vão ser diferentes, mas é a mesma história. Tem um evangelho que vai dizer que Jesus deu um pedaço de pão só para ele. E outro vai dizer que ele molhou o pão e entregou. E se não me engano, em Mateus vai dizer que Jesus, ao ouvir, Judas, se levanta e vai embora. Ao ouvir a repreensão, ao invés de Judas se arrepender, mas pastora, precisava que alguém o traísse. Mas Jesus deu a chance para Judas, não sei ele. Mas ele não quis aceitar, ele se levanta, não aceita a palavra que foi entregue, se levanta do meio daquele banquete, daquela ceia, e vai embora. Ele vai embora. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente também não aceita e nos levantamos e vamos embora. E quebramos a cabeça. Sofremos porque tudo que a gente faz, a gente vai colher. Jesus repreendeu a Pedro. Jesus falou para eles: olha, eis que Satanás pediu para se andar. Mas eu intercedi por você, Pedro. Está se andando, está rodando. Está vendo quem ele vai poder tragar. Lembra a palavra de Deus que fala que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, bramando quem possa, ele fica espreito. Se damos ali lugar ao diabo. Por isso que a palavra de Deus fala: não deis lugar ao diabo. Não dê. Nós não podemos dar o lugar ao diabo. Se vocês acharem essa passagem, vocês passem para mim, por favor, que fala que Judas se levanta. E João 13. Obrigada. João 13.
João 13, versículo 26. No versículo, capítulo 13, 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de que lhe dissera. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ele foi embora, não ficou na mesa. Quantas vezes nós estamos na mesa ceando com Deus, e por Ele dar uma palavra para nós, e a gente faz birra, a gente fala: não é comigo, é com o irmão do lado, ele está pegando no meu pé, ele está ali, né, está contra mim, e nos levantamos e vamos embora. Espiritualmente, muitas vezes fazemos isso. Não é comigo, não. Deve ser com outra pessoa. Ele, ao comer do pão, ele recebeu a palavra, mas não aceitou. Ele se levanta e vai embora, a ponto de que os outros não entenderam. Achou que Jesus tinha pedido para ele comprar alguma coisa, porque ele era o responsável do dinheiro, do tesouro ali. E era o tesoureiro entre eles. Será que nós estamos fazendo igual Judas? Amados, eu sei que é uma palavra mais pesada, mas é uma palavra para o nosso crescimento. É uma palavra porque, igual nós lemos aqui, Deus ama. E Ele quer ser Senhor da nossa vida. Igual eu falei, essa palavra falou comigo. Tem áreas na minha vida que eu pude falar: Deus, eu acho que o Senhor não está sendo o Senhor. Me perdoa. E o Espírito Santo me fez refletir e começou a trazer a minha memória. Já teve momentos de eu me levantar no meio dessa mesa, de não aceitar. Mas para a glória de Deus, Deus é misericordioso, Ele não desiste de nós. Enquanto estivermos aqui vivos, tem misericórdia, mas depois que partirmos, irmão, não existe mais misericórdia. Vai ser só juízo. Que possamos não agir como filhos mimados, birrentos, e não aceitar, endurecer a cerviz e não aceitar a repreensão do nosso Deus. Porque se Ele repreende, é porque Ele quer o nosso crescimento. Ele quer nos colocar em posição de mesa, de honra, sentar com Ele. Que Ele diz: eu vou cear com você, mas você também vai cear comigo. É junto, é união. E eu coloquei assim: hoje Jesus continua a dizer: eis que estou à porta e bato. Para igrejas cheias de cristãos nominais, quer dizer, a igreja que eu falo, a igreja no geral. Ele envia seu convite sincero à plena comunhão. Aquele que possui as chaves dos céus chama todos a ouvir a sua voz e abrirem a porta para que Ele possa entrar e compartilhar uma união íntima conosco. Aqueles que respondem, Jesus Cristo garante a porta aberta da vida eterna e a recompensa de governar com Ele no céu. E possamos deixar essa porta aberta para Ele ser Senhor. Aonde Ele é Senhor, há milagre, há provisão, há libertação, há socorro. Nós queremos viver o melhor de Deus, é colocando Ele na sua posição de honra. Posição de honra. Ele nos convida para esse ano de 2025, aproveitar que estamos ainda em janeiro e poder dizer: Deus, Jesus, a porta está aberta. Eu quero me assentar à mesa e comer com o Senhor. Mesmo que, às vezes, o pão que eu vou receber possa ser na hora um pão meio amargo. Possa ser um pão que vai me corrigir. Mas aqui dentro vai se tornar em mel. Vamos ser suaves, porque a palavra de Deus, ela cura. Ela limpa. Às vezes não entendemos.
Mas se a recebemos, ela vai, igual eu falei no começo, ela vai produzir o fruto para o qual ela foi enviada. Isaías 55:8, põe para mim, deixa eu ver se é Isaías 55:8. Ele diz que nenhuma palavra da boca dele sai sem que volte com resposta. Vê se é para mim. Não, esses pensamentos. Confundi com a dos pensamentos. Isaías 8. 55:11. É o 11, então. Eu falei 8, né? Obrigada. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Pedro de imediato ficou meio ali, não, Jesus. Mas ele se arrependeu. E olha o apóstolo que Pedro se tornou. E Judas, que não aceitou. Não tem mais história dele. A não ser que ele tirou a vida. E ele se perdeu. Porque o próprio Jesus falou, numa oração com o Pai, que nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição, que era Judas. O próprio Jesus fala que ele se perdeu. Que possamos não agir como Judas. Porque muitas vezes, por nós não aceitarmos uma repreensão, a gente corre o risco de se perder para sempre. Há muitos anos que a gente pastoreou a Igreja na Graça. A irmã Cláudia também conhece de lá. A pastora Cláudia. E quantas pessoas, amados, nos 20 anos que passamos lá, e o meu esposo pastoreando lá. E aqui com o pastor Rogério há 7 anos. Conhecemos o pastor Rogério já, meu marido, há mais de 24 anos. Da Graça também. E quantas pessoas na igreja que eu e meu esposo sentamos, demos uma palavra de direção, de correção, para alinhamento, e a pessoa não aceitou. E depois a gente acabou sabendo, não vou dizer, não eram todas, é claro que são a minoria, mas acontece. Irmão Zé, atendendo família, sabe disso também. Quantas pessoas, né, irmão Zé? Não aceitam. E aí quando a gente vai saber, se perdeu. E às vezes até perdeu a vida. Porque foi para o mundo, começou a se envolver em outras coisas e quando a gente soube, se perdeu. É triste. A gente chora por essas almas que a gente não conseguiu. A gente tenta, visitou. Teve uma família que a gente visitou, fomos de madrugada, ligava para a gente de madrugada, a gente corria lá de madrugada na casa deles. Atendia, demos suporte, mas ele não aceitava a correção. Não aceitava mudar ali os seus planos, mudar o seu caminho. Depois a gente soube que perdeu a vida. Foi tirada a vida dele, na verdade, né? É triste. Mas, pastora, a senhora está indo já no extremo. Mas porque existe a possibilidade para alguns no extremo. Jesus falou, são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Não são as grandes. A gente fica preocupado com as coisas grandes, mas são as pequenas, são as pequenas mentirinhas, são as pequenas picuinhas, as pequenas fofocas, são os pequenos furtos, são os pequenos tudo. Ah, mas foi só um beijo, não foi bem um adultério, já ouvi isso. Foi só um beijo. Não são mais nada. Aí a pessoa não vigiou, daqui a pouco adulterou. De vez mesmo, caiu mesmo no pecado. Acorda, desperta enquanto há tempo. Vamos colocar Jesus na posição de honra dele, como Senhor, amém? E nós vamos ver milagres na nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Feche os seus olhos. Queria convidar o louvor a cantar uma adoração.